Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. A graça e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Que bom. Quero dizer aos irmãos que é muito bom estar aqui com vocês e poder ver o rostinho de cada um, de cada uma, porque eu consigo ver em cada um de vocês o brilho de Jesus. E glórias a Deus por isso, não é? E nós estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar. Começar o nosso domingo, o nosso início de semana, e tudo isso é uma bênção, para que todas as coisas que estão por vir, até o próximo domingo, já estejam diante de Deus, e Ele nos ajude, né, a passar por todas elas. Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Salmos 27, a partir do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, opressores eles tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. E agora chama a atenção dos irmãos para o versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Esse salmo de Davi é muito lindo porque ele nos inspira a confiar em Deus cada vez mais. Eu disse logo no início que nós estamos aqui para que possamos nos preparar para os desafios da semana que está. E se por acaso esses desafios forem gigantes, se esses desafios forem guerras, se esses desafios forem lutas, pessoas se levantando contra nós, Davi nos orienta, nos aconselha a confiar no Senhor. A confiar no Senhor, porque todos eles serão destruídos. Venceremos todos, passaremos por todas as provações, porque Deus está conosco. Agora, para que todas essas coisas aconteçam, nós precisamos estar preparados. E como que nós nos preparamos, meus irmãos? Como? No início da semana, no domingo, pela manhã, é estando aqui na casa do Senhor. É aqui que nós vamos nos fortalecer, é aqui que nós vamos nos preparar, é aqui que nós vamos juntos, como povo de Deus, como corpo de Cristo, como família da Igreja de Vila Diva, juntos nos fortalecer e estarmos prontos para encarar aquilo que tem pela frente. Que com certeza será uma semana de bênção, será uma semana de vitórias, mas temos que estar preparados. Agora é aqui, na casa do Senhor, que o nosso coração tem que ter anseio, tem que ter desejo, tem que assim, contar os dias para estarmos aqui, porque aqui na casa do Senhor é onde nós, pelo menos, deveríamos esquecer de tudo, né? Ligar o nosso pensamento aos céus, a Deus, e aqui colocar a nossa vida, derramar o nosso coração, exaltá-lo, adorá-lo, louvá-lo e prestar um culto digno, que só Ele é merecedor e que é o mínimo que nós podemos fazer. Ah, meus irmãos, o dia que nós entendemos de verdade, a começar por isso que vos fala, que a importância e o valor que é estar aqui, muita coisa na nossa vida vai mudar, né? Porque como diz Jesus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Os dias são maus, Jesus está voltando. Se nós tomarmos essa consciência de colocar Deus em primeiro lugar e as coisas pertinentes ao seu reino, a nossa vida vai se tornar um pouco mais fácil e melhor. Porque quanto mais perto de Deus, mais perto Ele está de nós. E assim mais fácil as coisas se tornam num mundo tão difícil. Amém?
Quero convidar os irmãos a colocarem de pé, por favor. Segure na mão de quem está do seu lado, bem forte. Pode fechar o corredor, se quiser também, fique à vontade. Segure na mão do seu irmão com bastante força, para ele sentir, irmão, eu estou aqui. Irmão, estamos juntos. Irmãos, somos uma família. E juntos, com Cristo, na força do Senhor, nós vamos vencer. E profetizo aqui e declaro sobre a vida de todos uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana de vitória, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Oremos ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor, meu Deus. Muito obrigado, ó Deus, pela vida. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, meu Deus. Ó Pai amado, poderíamos estar em qualquer lugar, ó Deus, mas nós estamos aqui na tua casa para prestar um culto de verdadeiro louvor e adoração ao seu nome, que é o mínimo que podemos fazer a ti. A Deus, com alegria e gratidão por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós, ó Deus. Ó Pai amado, abra os nossos corações, os nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa consciência, para que possamos receber o teu recado nesse dia, tanto agora de manhã como à noite, ó Pai. E saímos daqui fortalecidos, edificados, ó Deus, para buscarmos mais ao Senhor, para caminharmos mais contigo e para poder termos dias, ó Deus, de vitória para a honra e glória do Senhor, ó Pai. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, cada irmão que está acompanhando na transmissão, pela vida dos nossos pastores. Oh, Deus, pelos voluntários. Obrigado, ó Deus, por este culto que está iniciando agora, ó Pai. Consagramos, ó Deus, todo o trabalho que vai acontecer na nossa igreja nesse domingo e pedimos que o Senhor nos abençoe, porque precisamos de Ti e sem Ti nada podemos fazer. Escuta a nossa oração, Senhor, e nos ajuda na nossa caminhada, pois nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Tenha um ótimo dia. Amém. Vamos louvar ao Senhor nessa manhã. Não há coisa melhor, né? Como foi dito, de estar na casa de Deus. Vamos lá. Seu amor
Amém, glórias a Deus, graça e paz a todos. Se vamos poder sentar por um instante. Eu gostaria de saber, primeiramente, se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Alguém nos visita? Temos uma irmã aqui à minha direita, temos outro irmão lá à minha esquerda. Sejam muito bem-vindos na casa do Senhor, né? Como falamos aqui, na casa do Pai, há lugar para você. Aqui é muito importante para nós, há um lugar para você. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim, e há um lugar para você que está nos visitando. Então eu gostaria, em nome de Jesus, que nós recebêssemos esses visitantes com uma salva de palmas, glorificando a Deus pela vida deles, pela presença. Sintam-se sempre muito bem no nosso meio. Vamos agora chamar as nossas crianças, virem aqui à frente, para nós estarmos orando por elas. Podem vir as crianças que estão aqui essa manhã. Vamos orar, todas são importantes. Há um lugar também para as nossas crianças, na casa do Pai. Isso, tem mais crianças vindo. As crianças também são muito especiais para o Senhor, para a nossa igreja. Eu creio que é importante esse momento de nós estarmos orando pelas nossas crianças. De repente alguém pode não saber, mas é importante, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu cresci numa igreja e as pessoas oraram por mim. Por isso que eu estou, também por causa disso que eu estou hoje. Então é muito importante esse momento, nós estamos abençoando os perigos que tem neste mundo, para que essas crianças sempre sintam-se alegres na casa do Senhor. Vamos abençoar elas como Jesus nos ensinou. Abençoe essas crianças em nome de Jesus. Senhor meu Deus, nós estamos felizes por essas crianças que estão essa manhã abençoada de domingo, pelas famílias que as trouxeram, Deus, de coração, Deus, nós agradecemos, pedimos que elas sempre sintam-se bem, alegres, felizes por estarem em sua casa, por ouvirem da tua palavra, Deus, por principalmente sentirem a presença de Deus, que elas sintam essa presença de Deus desde agora e para sempre, que tudo aquilo que é ensinado ao coração delas possa produzir frutos espirituais, Deus, no tempo certo, Deus, que o Senhor as livre de todo o mal deste mundo, mas que o Senhor as proteja, que o Senhor as guie a cada dia, Deus, que nenhum mal venha contra elas e contra a família delas, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos que essa oração que nós estamos fazendo produzirá frutos para sempre na vida delas, e por isso abençoamos elas e o ministério infantil, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para essas crianças que estarão indo lá, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ver os avisos que nós temos para essa semana. Essa semana começa amanhã até sexta-feira, semana de jejum e oração. Então vamos dedicar um momento para fazer o jejum, oração. Você vai entregar para Deus aquilo que está te incomodando, aquilo que te perturba. E você vai estar entregando esse jejum no próximo domingo, onde teremos a ceia do Senhor. Então se prepare essa semana. Acho que é importante a participação de todos, para que Deus esteja transformando o possível até o impossível na casa de cada irmão. Amém? Vamos passar para o dízimo. Eu vou convidar os irmãos a abrir a Bíblia, 1 Crônicas 29, versículo 9. Quem quiser acompanhar, acho que não sei se vão colocar. A palavra de Deus diz assim: o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então, que seja um momento especial, esse momento de dízimos, das ofertas, que você dê de coração aquilo que Deus propôs no coração de cada um. Amém? Perdão. Vou pedir para os meus ficar de pé, para a gente estar fazendo uma oração a Deus, tá? Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, porque estamos na tua casa, reunidos, ó Deus, para unicamente adorar o seu nome, Pai Santo. Que você esteja abençoando nesse momento, ó Deus, onde vamos entregar o nosso dízimo, nossas ofertas, ó Deus, para a casa do Senhor.
que essa igreja possa prosperar cada vez mais, ó Deus, ajudar os necessitados e que possa, Pai, fazer uma transformação nesse bairro, nessa cidade, ó Pai Santo. Esteja usando a vida do pastor cada vez mais, ó Pai Santo. Eu te entrego esse momento para que o seu nome seja engrandecido, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, nós vamos continuar esse momento de adoração ao Senhor. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 44. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 44, diz assim: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Feche seus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, por esse culto, de estarmos aqui em sua presença, glorificando o teu nome, te exaltando, através das nossas vozes, louvores, orações. E agora também queremos, ó Deus, continuar ouvindo a sua voz, através da sua palavra. Nós sabemos que a tua palavra, ela é alimento para o nosso coração, ela é o combustível que nós precisamos para seguir em frente. Então, abençoa cada um de nós, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, e o nosso coração esteja sensível em escutar a sua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se assentar. Antes de irmos para a palavra, não se esqueça que depois do culto, às 10h30, você está convidado a participar da Escola Bíblica Dominical. Então, nós temos aqui, no Salão Social, salas destinadas a cada um de nós para participarmos de estudos da Palavra de Deus. Estamos chegando já no finalzinho da revista, mas você pode participar para poder ser muito abençoado com os estudos da Palavra do Senhor, tá bom? Voltando aqui para as Escrituras, eu queria falar com os irmãos sobre mentiras do inimigo contra as nossas vidas. Porque, se os irmãos perceberam, e nas canções que nós cantamos, justamente fala, aquilo que Deus pensa sobre nós. Essa última canção que nós cantamos, fala que Deus nos ama, Ele deixa as 99 para nos encontrar, para nos ajudar, para nos abençoar, para estender as suas mãos em favor de nossas vidas. Quantos de nós, muitas vezes, estamos precisando da ajuda de Deus, e muitas das vezes nós, por estarmos talvez perdidos nos problemas ou focados nas nossas necessidades, às vezes podemos dar mais atenção àquilo que o inimigo tem falado para nós do que a própria Bíblia tem dito sobre nós. E com certeza esse versículo aqui ele reforça que o pai da mentira é quem? O diabo. Em Deus não há mentira, e nesse contexto aqui fala que Jesus, nele não havia pecado. E é justamente isso, porque Deus, Ele fala a verdade, até mesmo quando dói para nós. Mesmo quando Deus quer nos orientar, nos chamar a atenção,
puxar a nossa orelha, às vezes dói. Um pai e uma mãe, quando precisa educar o seu filho, e sabe que só as palavras, as conversas, em alguns casos, não adianta. Então, você tem que pegar mesmo o chinelinho e dar umas palmadas, né? E alguns já apanharam até de fio, cabo de vassoura, né? Tamanco. Alguns já apanharam assim. Mas, enfim, nós sabemos que quando Deus ele quer, né, nos ensinar, às vezes, só falar, não vai adiantar. Então, Ele puxa a nossa orelha de uma forma mais firme, para que a gente, opa, Deus está falando comigo, Deus está querendo abrir os meus olhos. Mas, às vezes, meus irmãos, muitos de nós, além de não dar ouvido ao que Deus está falando conosco, a gente dá ouvido para as coisas que Satanás está lançando no nosso coração. E não pense você que por vir na igreja, por ler a Bíblia, por trabalhar na obra do Senhor, você não vai ser alvo das mentiras de Satanás. Muito pelo contrário. É aí que você vai ser mais alvo do inimigo da sua alma, que é o diabo. A própria palavra de Deus, não precisa abrir, mas escute com atenção, em Efésios, capítulo 6, verso 12, diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, baseado nisso, a gente precisa abrir os nossos olhos e saber que você está sendo diariamente bombardeado pelo inimigo. Diariamente, o inimigo usa até pessoas com palavras para entrar no seu coração, criar raiz e trazer, muitas vezes, desânimo, derrota, tristeza para você. Tirando o pecado de lado, Deus jamais disse algo para prejudicar a sua criação. Se você olhar, se você ler a palavra de Deus, nesse sentido, de forma mais atenta, Deus jamais desclassificou alguém, o ser humano ou o seu povo. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos ver que o inimigo, desde o início, lá em Gênesis, ele vem procurando enganar, mentir e destruir. Então isso também hoje se encaixa nas nossas vidas, porque de fato ele quer destruir cada um de nós. O Evangelho de João também, lá no capítulo 10, nos fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Você imagina Deus tentando roubar, matar e destruir? Não. A Bíblia mostra, nós acabamos de cantar, o amor de Deus é incondicional, mas o inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir. E se ele não consegue, muitas vezes, nos destruir com ações, com algumas atitudes, o que ele vai fazer? Usar um ou outro, pessoas, para usar palavras que venham cair no nosso coração e a gente desanime, e a gente pare no meio do caminho, e a gente deixe de lado as coisas que Deus quer que a gente faça. Então, pensando nisso, eu separei alguns pontos interessantes para a gente refletir. Como eu disse, numa mensagem, quando a gente ora e pensa num tema, a gente não consegue colocar tudo o que seria necessário mediante aquele tema. Mas algumas coisas, pelo menos, a gente consegue concentrar para que possamos refletir e mudar, né, a nossa postura referente àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração.
E a primeira mentira que eu quero dividir com os irmãos é que Satanás trabalha na nossa vida, é que Deus não se importa com você. Essa é a primeira mentira que muitas vezes nós ouvimos e até sentimos palavras que são colocadas, de repente, para mim e para você, que Deus não se importa com você. Quer ver um exemplo disso? Muitas vezes, quando nós passamos por problemas, dificuldades, e todos nós vamos passar por problemas. A Bíblia diz, Jesus mesmo mencionou, no mundo vocês terão aflições. Jesus foi a pessoa que mais falou a verdade, mesmo que doesse. Poxa, Jesus, eu não queria ouvir que eu passaria por aflições, mas ele foi verdadeiro. Ele disse, vocês vão passar por aflições. E o diabo, muitas vezes, coloca essas aflições como Deus não amasse as nossas vidas. Ah, você está passando por isso? Então Deus se esqueceu de você. Ah, você está ruim de saúde, você está ruim financeiramente, está vendo? Deus não está te ajudando. Quando eu falo isso, às vezes são pensamentos. E às vezes até pessoas dizem certas coisas, além dessas, para nós. Para que você vai na igreja? Olha a sua vida, parece que não muda, parece que não é transformada. Depois que você entrou na igreja, depois que você começou a frequentar uma igreja, depois que você se batizou, parece que a sua vida piorou. Às vezes, a gente ouve coisas assim. E são justamente palavras como essa que o inimigo vai tentando trabalhar no nosso coração, para que a gente chegue em algum momento e fale, realmente, eu não mereço estar passando por isso, porque eu procuro servir tão bem a Deus. De repente alguém diz, mas estou com tanto problema. Então são coisas que às vezes os nossos pensamentos dão lugar para as vozes de Satanás. E a verdade bíblica, que tem aí o versículo na projeção, está em 1 Pedro 5,7, para confrontar essa mentira de Satanás. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. O que está dizendo aí? Porque ele tem cuidado de vós. Além desse, existem outros textos que nós poderíamos garantir que Deus cuida de nós. Que Deus está atento à nossa necessidade, que Deus está olhando para o seu coração nesta manhã, porque de repente você entrou aqui disposto a servir a Deus, disposto a louvar ao Senhor, participar desse momento de comunhão, mas quantos de nós às vezes está passando as horas, os minutos, mas no nosso coração e na nossa mente, e essa semana como vai ser? E lá na minha casa o que eu vou fazer? E lá no meu trabalho como vai ser? E as minhas finanças? Então muitas vezes nós estamos aqui dispostos a servir a Deus, mas também ao mesmo tempo existem pensamentos que a gente imagina que Deus se esqueceu. Mas esse versículo, além de outros, nós vemos que Deus está sempre cuidando de nós. Um exemplo, quando nós olhamos para a vida de Elias, nós vamos ver que Elias tinha vencido uma batalha, vencido os profetas de Baal, que poderia bater no peito, olha, Deus me ajudou, Deus esteve comigo, mas por uma afronta de uma mulher, o que aconteceu? Trouxe medo ao coração daquele homem, um profeta. Não estamos falando de qualquer pessoa, e não estamos falando de uma pessoa que só teve derrota na vida dela, preste bem atenção. Estamos falando de um profeta, de um homem de Deus, e que tinha acabado de vencer aquela batalha espiritual, os profetas de Baal. E uma mulher disse, mandou recado, e chegou até ele, que aquela mulher, Jezabel, iria acabar com a vida dele. Uma palavra, uma frase, uma colocação, fez um profeta, um homem de Deus,
ter medo. Ao ponto dele fugir, se esconder numa caverna e ficar ali. E se Deus não fosse na vida dele, eu arrisco em dizer que ele iria morrer dentro de uma caverna. Se Deus não usasse um anjo para acordar ele, despertar, ô Elias, acorda, tem comida aí perto de você. Se Deus não usasse esses seres celestiais, eu arrisco a dizer que Elias iria morrer dentro de uma caverna, por causa de uma palavra, de uma frase, de uma colocação. A gente tem que estar atento, irmãos, para frases, palavras que querem nos destruir. Nós somos filhos de Deus, amém, meus irmãos? Então nós temos que ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes palavras, colocações querem destruir sonhos, querem desanimar você, querem destruir expectativas que você colocou na mão de Deus. Deus, olha, eu sonho com isso para o meu futuro, eu entrego nas suas mãos. E às vezes palavras, coisas, pessoas estão dizendo para você certas coisas que estão trazendo desânimo, que estão destruindo a sua vida espiritual. E que nós não podemos deixar que essas coisas entrem no nosso coração para nos destruir. Amém, meus irmãos? Não acredite nas palavras de Satanás. Olhe para as Escrituras, olhe para a palavra de Deus e com certeza Deus, Ele ama você, como você nem imagina. Amém, meus irmãos? Segunda mentira que Satanás tenta colocar no nosso coração: o pecado não traz consequência. Nós somos uma igreja, nós somos um povo de Deus. E nós sabemos que quando olhamos para as Escrituras, ela nos diz para nós vivermos em santidade. Consagrar a nossa vida a Deus. Nos separar deste mundo, estamos vivendo, né? Mas separarmos daquilo que nos afasta de Deus. As Escrituras diz, meus irmãos, e a gente precisa dar atenção a essas coisas. As Escrituras diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que nele há. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem jeito. Nós não podemos negociar com o pecado, com aquilo que nos leva para longe de Deus. Deus te salvou. Deus quer que você ande numa vida de santidade. A Bíblia diz, né, que o Senhor deseja isso de nós: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém, o melhor pastor do planeta, o melhor membro de uma igreja, o maior frequentador de todos os domingos, no culto, não falta um, mas se não tiver santidade, não verá a Deus. E nós temos que buscar essa santidade, viver como agrada ao Senhor, consultar o Espírito Santo. Espírito Santo, existe algum pecado na minha vida que desagrada ao Senhor? Ah, pastor, mas quando a gente fala de pecado, a gente fica meio perdido, né? O que é o pecado? Quais são os pecados que existem? Irmãos, não estamos falando aqui aquilo que a gente vê na televisão, um sequestro, um roubo, um assassinato. Sim, tudo isso é pecado, mas às vezes são coisas sutis que a gente permite na nossa vida, que nos afasta da presença de Deus. Em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19, diz assim: as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, pornografia, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez,
orgias e coisas semelhantes a essa, eu vos advirto, como antes vos adverti, aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é só quem coloca uma metralhadora, uma arma na cabeça de alguém e tira a vida de alguém, mas também quem faz fofoca, quem mente, quem pratica a imoralidade, quem também aqui cria facções. Não é só o PCC ou o Comando Vermelho, não. É dentro da igreja, aqueles grupinhos para destruir a vida de alguém, falando mal um do outro, falando mal de pessoas. Isso destrói vidas e também é enquadrado como um pecado, semelhante a quem assassinou alguém, talvez no trânsito ou dentro de um carro num assalto. É pecado. A gente tem que guardar a nossa língua, a nossa boca, as nossas palavras, porque isso se enquadra com pecado. E o inimigo, às vezes, está lá cutucando você, fala mesmo, é isso aí, coloca combustível, coloca querosene lá na fogueira para aumentar. E às vezes você está falando mal de todo mundo, e às vezes achando que isso não é um pecado. Não, eu não tenho pecado, eu sou santo na presença de Deus. Se está falando, se está julgando, se está praticando alguma coisa dentro disso aqui que eu acabei de ler, então está vivendo em pecado. Embriaguez. Né? Paulo disse, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Aí cada um vai dar conta de si mesmo para Deus. Porque quando a gente fala, e eu vou falar uma coisa aqui, né, para os irmãos, hoje em dia, antigamente falava assim, tatuagem é pecado? Beber é pecado? Eu não vou entrar nessa linha aqui, porque a gente tem que ter tempo para poder explicar. Mas beber, a embriaguez, pode levar, talvez não você, mas muitos a pecarem. Eu já levei várias pessoas para serem internadas em clínicas de recuperação, filhos de irmãs. Pastor, me ajuda. Pego o meu carro, vou levar numa clínica de recuperação. E eu sei a dor do coração daquela mãe, de ver o seu filho internado numa clínica para sair das drogas, da bebida. E o gasto que aquela família tem para manter aquela pessoa numa clínica. E aí a gente chega, e eu tenho visto isso na internet, por isso tome cuidado com as mentiras de Satanás. Um pregador, foi justamente essa semana, muito visível na internet. E ele disse, beber é pecado? E ele disse, não. Mas é muito complicado dizer isso, irmãos. Porque tem pessoas que têm fraquezas. E se você fala que não, ele vai começar com 2 dedinhos. Depois começa com um copo, depois vai uma garrafa, depois uma caixa. Depois, ele está caído no meio da rua, dando mau testemunho, e incentivando outros até a se embriagarem também. Ah, mas se fulano vai na igreja e toma uma, então eu vou também tomar. Deus deve gostar, Deus não deve achar que é errado. Irmãos, é o que eu disse, cada um veja o seu coração. Mas a gente tem sempre que pensar, o que eu vou fazer vai escandalizar alguém? Então é melhor não fazer. Porque talvez você tenha força para resistir a algumas coisas, mas aquele que está te vendo, ele não tem, ele pode tropeçar, e você é o culpado. Não é nem Satanás. Então, às vezes, a gente tem que olhar, né, se
o nosso comportamento está desagradando a Deus. Se a nossa vida está no altar, se a nossa vida está, ajustada com a vontade de Deus. E como eu disse, a gente precisa lembrar que nós somos um povo santo. A Bíblia diz em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, vai colher. Por isso que muitas pessoas às vezes estão colhendo coisas ruins, porque não ouviram a Deus. Não quiseram nem saber do que Deus tinha falado. Foi isso que aconteceu quando Eva permitiu Satanás enganar o coração dela. Deus tinha dado uma ordem, olha, vocês podem comer de tudo que tem aqui, ó, todos os frutos dessas árvores aqui, vocês podem comer, mas aquela ali, não coma. Aquela lá não mexe. Aquela ali nem chega perto. E qual foi a que Satanás disse? Ele enganou Eva. Então, meus irmãos, são coisas sutis que Satanás quer trazer no nosso coração. Ah, mas está todo mundo fazendo. Toma cuidado. Porque eu tenho aprendido que nem sempre Deus está aprovando o que a multidão está fazendo. E se você for necessário, se for precisar, você ir na contramão da multidão, faça isso, porque é melhor agradar a Deus do que agradar um monte de gente. Né? Então, tome cuidado com o pecado. Ele promete ter um prazer imediato, mas a consequência é grave. Lembram-se de Sansão? Ele era um homem consagrado, foi consagrado desde criança a Deus. E aí ele se envolveu com uma mulher, Dalila, e aí por conta disso, vocês sabem a história, né? Para a gente encurtar aqui, mas ele foi capturado, foi preso, foi humilhado. E o pecado faz isso, irmãos. Às vezes no momento, ninguém está vendo, no momento as coisas estão tranquilas, mas ele destrói a nossa vida. Mas a Bíblia nos dá uma solução, né? 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, analise essa manhã, Deus, eu estou fazendo alguma coisa que desagrada, me ajuda a abandonar, me ajuda a abrir mão disso, para que eu ande em teus caminhos. O salmista falou isso, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, dirige a minha vida pelo caminho eterno. Se o salmista disse isso, eu quero ser o primeiro a consultar a Deus e perguntar, Espírito Santo, tem alguma coisa de errado em mim? Se o salmista perguntou para Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Eu quero ser o primeiro, está lá, na fila, dizendo, Deus, arruma meu coração, ajusta meus pensamentos, minha boca, minhas palavras. Outra mentira que Satanás muitas vezes diz para nós, que é que nós não somos dignos de perdão, e é o que eu acabei de dizer, né? Porque o que o inimigo quer fazer é colocar peso no nosso coração, irmãos. E quando a gente erra, faz alguma coisa, aí vem aqui, mas você não é digno. Não, olha, você está todo sujo aí pelo pecado, então não vai na igreja, não. Não lê, nem pega na Bíblia, porque vai ser um pecado em dobro. O diabo procura fazer isso, mas Deus, Ele sempre quer restaurar o nosso coração. Então, vendo as mentiras que Satanás coloca,
para nos impedir de caminhar, para nos impedir de se aproximar da presença de Deus. Um exemplo mais claro da restauração de Deus é quando nós olhamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando vemos o filho pródigo. Meu pai, dá tudo aí que eu tenho de direito, eu quero a minha herança, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, não quero nem saber. E aí você sabe a história, né? Ele pegou, o pai dele deu, e aí ele foi viver a vida dele, gastou tudo, com mulher, com bebida, com jogo. Estou falando aqui, a Bíblia não fala, né? Mas ele gastou tudo. Tudo que ele ganhou. Não sobrou um centavo nem para comer. Não foi nem inteligente para falar assim, com isso eu vou gastar no que eu quero, e isso aqui eu vou reservar para eu me alimentar. Foi burro até nesse sentido. Gastou tudo. Ao ponto de comer comida de porco. Hoje os porcos são cuidados, nem, como fala? São cuidadinhos lá, né? Da ração. Eu acho que eles tomam até banho. Alguém deve ir lá chegar com a água e dar banho nos porcos. Mas como era o porco antigamente, meus irmãos? Como que ele se alimentava? Meu Deus do céu. E era com isso que aquele jovem se alimentava. Mas aí ele caiu a ficha dele, né? Mas peraí, o que eu estou fazendo aqui? Que besteira, que burrice que eu fiz. Por que eu fui sair da casa do meu pai? Por que eu fui pedir a minha herança? Por que eu fui gastar tudo? Podia até pedir a herança, mas não gastava desse jeito, né? Fosse inteligente, investia, aplicava, contextualizando hoje, né? Compra umas terrinhas, um gado, né? Multiplica. Mas não, ele gastou tudo. E aí diz que ele falou, peraí, eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí, né, um dos momentos mais lindos da Bíblia. Seu pai o recebe. Esse é o perdão de Deus. Quando você errar, meu irmão, minha irmã, não acredite no que Satanás fala, não. Você pecou, falta hoje na igreja porque você está com o coração sujo e pesado. Não leia a Bíblia, não. Aí que eu vou ler a Bíblia para me transformar. Eu vou na igreja para me fortalecer. Eu vou orar para renovar a minha fé em Deus. Não deixe o diabo colocar que o pecado é maior do que a restauração de Deus na sua vida. Por último, outra mentira que Satanás fala, né? Que você nunca vai vencer. Quando eu olho para a Bíblia, irmãos, as Escrituras dizem que nós somos mais do que vencedores. Amém, igreja? Amém. Ela diz isso. Só que Satanás, o que ele faz? Ele quer que a gente pense que você é um fracassado. Que as coisas ruins só acontecem com você. Satanás quer isso. Para te humilhar, para te deixar pequeno. Mas quando a gente olha para a Bíblia, eu não vejo um Deus dessa forma. A começar, Ele já nos resgatou da onde a gente estava, da lama, do fundo do poço. Só isso, você já está melhor do que milhões de pessoas na face da terra, porque milhões estão indo para o inferno agora. Mas você tem a garantia do céu. Isso é ser mais que vencedor ou não, meus irmãos? Sim, você é mais que vencedor, porque você é filho, porque o céu está garantido para você, porque Deus perdoa os seus pecados. Então você é filho, você está melhor do que aquele teu vizinho que não ama Deus. Pastor, mas meu vizinho, olha, ele ganha melhor do que eu, ele viaja mais do que eu. Esses dias ele foi até para Paris, eu vi lá, né? De repente alguém pode falar. Às vezes ele passeia mais do que eu, ele come fora mais do que eu. Mas, irmãos, isso não é garantia que Deus está na vida de alguém. Essas coisas são da terra, são humanas. Se a gente puder, amém, glória a Deus. Mas a minha vida não tem que estar pautada nos prazeres dessa terra. Se eu viajar ou não, Deus está na minha vida. Se eu viajar, legal, que bom, conheci outro lugar, tive uma experiência. Mas também se não viajar,
Está tudo certo aqui, Vila Diva e Vila Prudente, onde eu moro. Está tudo certo. Mas às vezes o inimigo joga um peso na nossa vida. Pô, mas eu estou trabalhando tanto e não consigo ter o que o cara tem. Então o inimigo, ele joga uma pressão, sabe, sobre as nossas vidas. Sabe? Ele joga um fardo sobre nós. Você vai na igreja, você ora, você jejua, você trabalha no ministério, você lê a Bíblia, não muda nada. Não muda agora, porque Deus não está preocupado em dar coisas para a gente nessa terra. Ele dá, Ele nos abençoa. Mas Deus está muito mais preocupado com a nossa salvação, com a nossa vida eterna. E se Ele der tudo o que você quer, você pode se corromper e se perder. Como pastor, eu já vi isso. Pastor, olha, um exemplo, e me perdoa se é o caso de alguém aqui, né? Porque eu não vou ficar lembrando, se eu falar isso, o irmão vai achar que é para ele. E se achar também, sinto muito, porque a Bíblia está falando e Deus está usando minha vida. Amém, meus irmãos? Pastor, eu preciso de um carro. De repente, eu preciso de um celular. Estou brincando, irmão. Preciso de um carro. Mas para que você quer um carro? Pastor, ora porque eu preciso de um carro. Eu preciso para vir para a igreja. Ele até usa, né? Para comover o coração do pastor, para orar mais. Irmão, vai ser bênção, você vai vir da igreja, né? Vamos orar. Eu quero um carro para ir na igreja, para trabalhar para o Senhor, para levar os irmãos de carona para casa quando acabar a escola bíblica. E ele vai comovendo o pastor, né? Meu irmão, quanta bênção, vamos orar por isso mesmo. Aí Deus abençoa, Deus dá lá um carrinho para ele. A primeira coisa que ele faz é o quê? Esquece da igreja. Esquece do pastor. Esquece dos irmãos que oraram por ele. Aí ele pega o carrinho dele e não para um final de semana em casa. É viagem, é não sei o quê, é passeio. Não tem nada de errado, irmãos, entenda bem. Mas a gente tem que ter um equilíbrio. E tudo aquilo que roubar a nossa vida da presença de Deus, você tem que estar em alerta, você tem que estar com as anteninhas aí ligadas. Então, às vezes, quando Deus não dá alguma coisa, não é que Ele não gosta de você, eu quero ver Ele orar mais vezes. Não, não é isso. É porque Ele sabe que, se Ele der, o seu coração vai se corromper. Mas não é porque Ele não deu que você é um derrotado. Você é vencedor. Porque no mundo espiritual, você é filho de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Só o amor de Deus já seria suficiente para nós. Mas aí Ele abençoa também a nossa vida, né? Ele abençoa, nos dando coisas dessa terra. Então, meu irmão, minha irmã, não acredite nas mentiras de Satanás. Acredite no que Deus fala de você e para você. Tem uma expressão que diz, né? No mundo cristão: eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu sou o que a palavra diz que eu sou. Fora isso, irmãos, descarta. Descarta na sua vida. Então, aqui é, né, só um despertar para a gente pensar, refletir. Será que o inimigo não está trabalhando na minha vida para dizer que eu sou um perdedor, que eu sou um homem sem fé, que eu sou um homem fraco, que eu sou uma mulher que não vive o que Deus quer? Será que o inimigo não tem trabalhado isso no seu coração? Se você identificar, rejeite isso, repreenda isso em nome de Jesus, porque quem engana e mente é Satanás, mas quem abençoa é Deus.
Só para a gente encerrar. Satanás, além de enganar Eva e Adão lá no Éden, no Evangelho de Lucas, o diabo tentou a Jesus com palavras, né? Tentou. Se você é filho de Deus, faça isso. E Jesus, o que ele fez? Ele confrontou o inimigo com a palavra. É isso que eu estou dizendo. O inimigo vai querer enganar você. Confronte ele com a palavra. Confronte ele com as promessas de Deus. Inimigo, Deus disse na sua palavra: lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele está cuidando de mim. Inimigo, você está falando isso, mas foi Jesus que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então é com essas coisas que nós temos que confrontar o que o diabo tem colocado, tem tentado colocar no nosso coração. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar. E não tenha medo, porque a Bíblia diz, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode dizer depois de mim? Se Deus é por nós, fala para quem está do seu lado aí. Se Deus é por você, ninguém é contra você. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por essa palavra, esse momento de culto. Lembrando que temos a escola bíblica. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, Senhor. Quantas vezes o inimigo tem tentado jogar mentiras no nosso coração, Pai. Ele usa as situações que vivemos para lançar sementes de destruição, sementes de pensamentos negativos, Pai. Quantos de nós, às vezes, estamos vivendo situações difíceis, sim, mas ele quer acentuar essas coisas com palavras mentirosas. Mas nesta manhã, Senhor, nós vimos algumas coisas que nós podemos combater as mentiras de Satanás. As Escrituras dizem, ó Deus, que nós somos mais do que vencedores. Ó Deus, talvez aquele problema não está dizendo sobre nós, talvez é uma situação, é uma fase, mas, ó Deus, nós queremos, aqui diante do Senhor, reconhecer que Tu tens muito mais palavras e promessas sobre as nossas vidas do que aquilo que o inimigo tenta lançar sobre nós, Pai. Por isso nós repreendemos toda a palavra que não vem do Senhor, toda a palavra, todo engano de Satanás, toda mentira das trevas, nós repreendemos em nome de Jesus. E que o Senhor coloque no nosso coração, na nossa mente, a certeza da Tua palavra, palavra que vem do trono dos céus, promessas que são para nós que vivemos na Tua presença, Pai. Por isso não permita, Deus, sermos enganados por Satanás. Abre os nossos olhos, Pai, para que nós possamos nos firmar, estar posicionados naquilo que o Senhor fala para nós, na Tua palavra, o que diz para nós, e não no que o inimigo diz para a gente, para talvez trazer desânimo, derrota, destruição. Às vezes, não é nem o que de fato é, mas o inimigo usa uma mentira para desanimar e roubar a sua fé. Então, confronte, declare, não, Deus diz isso na sua palavra, o Senhor disse isso para mim, o Senhor tem essa promessa na minha vida. Então muitas vezes, meus irmãos, nós vamos ter que sim confrontar o inimigo, repreender a doença, repreender a confusão no lar, repreender os pecados que muitas vezes querem vir sobre a nossa vida. Muitas vezes vamos ter que repreender, porque Deus, Ele com certeza está cuidando de nós. Com certeza Deus quer que a gente dê passos firmes na sua presença. Como diz a palavra que nós mesmos disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós cremos nessa verdade, Senhor. Ninguém, nada
e muito menos o inimigo, o diabo, pode contra as nossas vidas. Repreendemos toda mentira, todo engano de Satanás contra nós. E que a tua verdade e a tua palavra floresça no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Declare aí, se Deus é por nós, amém, meus irmãos. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, ótimo domingo. Vamos para a escola bíblica, quem puder.